Continuando, pessoal, no procedimento do recurso de apelação, nós temos uma novidade no Código de Processo Civil de 2015 muito interessante e que aparece no artigo 942 do CPC, que eu também peço que vocês leiam. Inclusive, o trecho da leitura de hoje do livro do professor Fred Didier que eu coloquei para vocês é sobre este item especificamente, ok? Coloquei inclusive esse artigo no roteiro de vocês. Qual que é a ideia, né? Nós já vimos no último vídeo que um julgamento, isso não vale só para apelação, né, gente? Isso vale para qualquer recurso, isso que eu vou falar agora. O julgamento pode resultar numa decisão unânime ou não unânime. A decisão unânime, por unanimidade, ocorre quando há concordância de todos os julgadores. A decisão não unânime é por maioria, ou seja, houve divergência entre os julgadores. Havendo divergência, nós teremos o voto vencedor e o voto vencido. O voto vencido, inclusive, tem que ser lavrado e faz parte do acórdão. Ele integra o acórdão para todos os fins. Existe previsão expressa disso no Código. Na aula de recurso especial extraordinário, nós vamos entender como é importante essa regra. Depois eu conto isso para vocês, não se preocupem com isso agora. O fato é que um acórdão é composto do voto que os julgadores proferem e, havendo divergência, haverá um voto vencedor e um voto vencido que integra também este acórdão. Quando o julgamento for por unanimidade, ok, terminou, não há nenhuma previsão por hora relativa a isso. Porém, em caso de julgamento não unânime de recurso de apelação, isso se aplica também a outras situações, mas depois falaremos delas, não se preocupem com isso agora, vamos olhar para a apelação. Em caso de julgamento não unânime do recurso de apelação, esse julgamento não acaba, porque ele foi não unânime, porque há dúvida ainda com relação à decisão definitiva, final, que tem que ser proferida nesse caso. Essa regra do artigo 942 se aplica para essas situações. Há situações de julgamento não unânime do recurso de apelação. E ela vem para substituir um recurso que existia no CPC de 73 e que não existe mais, o recurso de embargos infringentes. O que eram os embargos infringentes? Eles se aplicavam para o caso de decisão não unânime no tribunal que reformasse apelação interposta contra a sentença de mérito. Era um cabimento específico dos embargos infringentes, mas era um recurso, ou seja, a parte tinha que interpor este recurso. Era uma previsão de um recurso, e nós já sabemos que o recurso é um ônus, um poder da parte, não é? Agora não existem mais os embargos infringentes, eles foram extintos. Entendia-se que eles sobrecarregavam, né, os tribunais, e houve inclusive uma pesquisa bem interessante que concluiu que de todos os recursos do nosso tribunal, 5% eram de embargos infringentes e desses 5%, 70% eram providos, ou seja, não era um recurso tão ruim assim, né? Uma demonstração de que faltou um pouquinho de pesquisa empírica antes de fazermos a reforma do Código de Processo Civil. Mas ok, ela também tem muitas coisas boas, né? Só que vale a pena nós destacarmos esse ponto aqui. O fato é que embargos infringentes não existem mais. Agora, o que existe é essa regra do 942, que torna automática a continuidade do julgamento em caso de recurso de apelação julgado de forma não unânime, independentemente do resultado do recurso de apelação. Aqui nós também temos uma diferença com relação aos embargos infringentes. Os embargos infringentes só se aplicavam em caso de reforma da sentença, em caso de provimento do recurso de apelação de forma não unânime. Já o procedimento do 942 se aplica independentemente do resultado, seja provido ou improvido o recurso, haverá continuidade do julgamento quando este julgamento for não unânime, for por maioria, ok? Como que acontecerá essa continuidade? Isso vai gerar, gente, uma ampliação no quórum de julgamento, uma ampliação da colegialidade. Antes nós tínhamos 3 juízes julgando, agora nós teremos 5, ou a composição daquela Câmara em que nós estamos tendo aí o julgamento do recurso, não é? Continuando olhando aqui para o nosso tribunal, né, mais próximo de nós, como as câmaras têm 5 julgadores, nós teremos então, ao invés de 3, 5. Isso pode acontecer ali na própria sessão. Na própria sessão, aqueles 2 desembargadores que ficaram de fora do julgamento, lembrem-se de que eu contei para vocês que nós temos 5 desembargadores lá na listinha que está no tribunal, 3 julgam, outros 2 não. E aí vai mudando para cada recurso, né? A depender do relator sorteado ou do relator prevento.
Esses 3 já votaram. Nós precisamos agora ouvir, então, os outros 2 que não votaram para ampliar a colegialidade, ampliar o quórum de julgamento. Isso pode acontecer ali mesmo. Declarado que o resultado foi não unânime, é possível então que aqueles 2 que ali estavam se sentirem aptos, prontos, preparados para isso, se prestaram atenção nas sustentações orais, se compreenderam o caso, ou seja, eles têm que ter responsabilidade nessa escolha, eles têm que saber o que eles estão julgando, podem então se pronunciar. Se, porém, eles se declararem não preparados para isso, e pode acontecer, é possível designar uma nova data para julgamento, então, deste caso, para continuidade do julgamento deste caso e lavratura de um acórdão, então, que agora vai ser um acórdão da Câmara toda, da composição integral daquele órgão em número suficiente para reanalisar aquele recurso, ok? E aí, a partir desse acórdão, de novo, lavra-se o acórdão, publica-se este acórdão e dali abrem-se novos prazos recursais. Depois nós vamos entender que outros recursos são esses cabíveis, ok? Veremos também mais adiante que essa regra se aplica a agravo de instrumento interposto contra a decisão de mérito só em caso de reforma da decisão de mérito ou também contra acórdão de ação rescisória em caso de procedência do pedido formulado na ação rescisória. Lá na aula de agravo e lá na aula de rescisória nos preocupamos com isso. Por hora, foquem na apelação, porque a apelação traz a regra geral desse dispositivo, né? O artigo 942 se aplica à apelação, independentemente do seu resultado e também a essas 2 outras hipóteses que eu contei para vocês. E existem várias questões interessantes relativas a esse dispositivo, não é? Se há a possibilidade de nova sustentação oral, depois quero discutir isso com vocês, enfim, né, a possibilidade de redesignação mesmo dessa pauta, como que isso tem acontecido no âmbito dos tribunais, tem algumas pesquisas interessantes nisso, enfim, várias questões que nós vamos discutir depois no Colab. Eu vou inclusive colocar para vocês nos cases de hoje, aqueles exercícios que nós sempre temos no final da aula, todas essas questões polêmicas para nós construirmos juntos aí, ok? Então se preparem que a discussão de hoje vai ficar toda, claro, vou tirar todas as dúvidas de vocês a respeito dos procedimentos, vou contar aí umas coisinhas interessantes sobre o procedimento dos tribunais, de julgamento e de atuação no âmbito recursal, mas vamos focar também na discussão sobre esta regra, que é muito importante, é muito interessante e gera aí uma série de dúvidas sobre as quais falaremos mais tarde, ok? Temos isso de procedimento de apelação. Recomendo, então, que leiam todos os artigos que eu indiquei no roteiro de vocês, inclusive aqueles que estão lá no capítulo da ordem do processo nos tribunais, que, claro, se aplicam completamente aqui. Daqui a pouquinho, tiraremos todas as dúvidas e discutiremos, faremos um aprofundamento bem bacana da regra do artigo 942. Até daqui a pouco, pessoal. Um beijo para vocês.